Bem-vindos ao primeiro episódio de Varreiramente. Ah, eu sinto que sempre que começamos um podcast, temos que começar por nos apresentar, principalmente quando somos ninguém na vidinha, que é o meu caso. Portanto, o que é que eu acho relevante saberem sobre mim neste momento? Chamo-me Rita e acho que também temos sempre que explicar o porquê de estarmos a criar um podcast. Bem, isto para mim é assunto que dá para um episódio inteiro, talvez dois. Então, eu criei um podcast porque me apeteceu e eu vejo cada vez mais pessoas irritadas a criticarem o facto de estarem a surgir imensos podcasts ao mesmo tempo. E a minha questão é: porquê é que isso é mau? Nunca se aflijam com a fartura. Há mais probabilidade de vocês encontrarem um podcast com o qual se vão identificar e que vão gostar de ouvir. Se não gostam, passam à frente e vão ouvir outro. Se não gostam de todo deste formato, não ouvem de todo. Eu acho que é simples, eficaz e ninguém fica com dúvidas. Então, vá, vamos lá. Eu antes de fazer este podcast mesmo a sério, andei a fazer uns protótipos para os amigos chegados do Instagram, que era o pod da cast, tipo pod o elenco. Pá, não vamos julgar, eu acordei um dia de manhã, apeteceu-me gravar aquilo e depois não me lembrei que ia ter que dar um nome. Peço já desculpa aos meus amigos que gostavam de pod da cast, mas agora é varreiramente, tá? Pronto. Pá, eu já me apercebi de várias muletas que uso demasiado regularmente, que é tipo, o pá, o então e o portanto também já começam a ser alongar as vogais. Exatamente isto que eu ia fazer agora. E vou tentar controlar, mas não prometo conseguir. Prometo só tentar. Ah, então, eu fiz uns 4 episódios aí no pod da cast. Foi o 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, exatamente. E este é o 1. É o real. E o que é que isto me faz lembrar? Quando nós fazemos um trabalho, acabamos, supostamente, e depois vamos guardar com o título, tipo A Vida das Larvas e Outros Insetos. Pá, ridiculamente longo para um título de um trabalho e depois faz lembrar aqueles livros infantis. A Vida das Larvas e Outros Contos. Mas pronto, voltando ao trabalho. Vocês guardam com o título inicial, A Vida das Larvas, depois vão acrescentar alguma coisa ou acrescentam a parte de alguém ou assim, e já fica A Vida das Larvas final. Depois mexem outra vez em alguma coisa, A Vida das Larvas finalíssimo. A Vida das Larvas final finalíssimo. A Vida das Larvas agora a sério. Pronto, vão criando protótipos. Foi aquilo que eu fiz, só que com 0,2, 0,4, acho que já deu para perceber. E eu comecei esse podcast por falar sobre gostar de ouvir Slow J. Porquê? Porque eu sabia que era um estilo de música que os meus amigos não estavam à espera que eu ouvisse. E de facto, não estavam nada preparados para receber essa informação. Eu recebi várias mensagens de pessoas que entraram em estado de choque, tiveram que ser acompanhadas por profissionais, tomar medicação até, mas já estão todos bem, conseguimos ultrapassar isso todos juntos, juntos com o devido distanciamento social, claro, mas é que até eu fiquei um pouco chocada por ouvir, porque eu nem ouço mais nada do género. Tanto que eu, a meio desse episódio, me lembrei daquela música do estava na ponta, mas agora estou no meio da corrida e do passeio, e comecei uma busca intensiva que durou tipo 2 segundos para saber se essa música era do Prof ou do Sipin Purp. Pá, a partir desse episódio, a minha vida deu uma volta de 360 graus. Pá, como é que ainda continuamos a ouvir isto? Como é que as pessoas ainda não perceberam que é 180 que se deve dizer? É que 360 deu uma volta completa e ficou igual.
Passaste tão rápido pelos 180 que nem notaste. Mas pronto, agora já sei que a corrida e o passeio é o mesmo de meter a cota à vontade, que é o Prof Jam. O Sipin Purp é o do falam mal de mim porque tenho sauce. Agora já tudo está claro na minha mente e estou à procura do sentido da vida e sinto-me cada vez mais próxima de o encontrar. Quero agradecer a todos os meus amigos que tornaram isto possível. Obrigada de coração. De coração, o órgão coração e não de coração de interiores. Só para que fique claro. Mas eu curto bué Slow J, mas há coisas que eu gostava de esclarecer. Por exemplo, na música Serenata, que por acaso eu curto bué, eu gosto imenso desse álbum, mas nessa música chega a uma parte em que ele diz: de corpo e alma, ator da calma, vem cá fora ver o verde, ver a cor da fauna. Depois eu fico tipo, não, ele deve querer dizer tipo, ver o verde e a cor da fauna. Mas tipo, não ficava bem musicalmente ou assim, estão a ver? E depois na música do Last, esse grandino a 2020, ele entra logo a dizer: eu nem vou estressar nesses 365. Primeiro, vou já admitir, as minhas capacidades não são assim tão elevadas e eu demorei algum tempo a perceber que ele se estava a referir aos dias do ano. É verdade, admito. Agora vamos criticar Slow J, por favor. Então digam-me em que dia é que já decidiu que vai estressar. Tipo, ok, ele não precisa de já ter decidido em que dia é que vai estressar, mas já sabe que num dia de 2020 vai estressar. Pá, porque não se estressar o ano inteiro, depois era monótono, tipo, tornava-se aborrecido. E agora parece que estressar é uma muleta minha, porque eu já disse aqui tipo 5 ou 6 vezes seguidas. Não sei, contem vocês. Ah, mas o que é que eu tenho a dizer sobre isto? É que eu continuo a achar que é um verdadeiro artista e que sente realmente aquilo que faz. E continuo a dizer que o que eu mais admiro na sua arte, não é? São as suas letras, apesar de tudo. E contudo, eu quero dizer estes erros que se tornam insignificantes, mas também, por exemplo, o seu bom flow. Tipo, apesar de ele ter coisas muito boas e apesar de eu conseguir criticar, pá, negativamente a sua letra, continuo a achar que é o melhor que ele tem. Mas, tipo, de uma perspectiva positiva. Agora pareceu que eu estava tipo, fazes isto mal e mesmo assim é o melhor que tens, pá, mesmo péssimo. Ahm, Agora, eu já senti mais isso, mas eu não sei se foi porque me desliguei um bocado dessas coisas e pá, faço um bocado por não ver. Mas não é por encontrarmos um, ou neste caso, dois erros, que vamos deixar de gostar do trabalho de alguém. Tipo, Slow J não é só um verso que por acaso repete várias vezes a trocar a fauna com a flora, que esse sim tem elementos verdes, nem outro em que deixa escapar o grande 29 de fevereiro. Grande porquê? Não sei, porque tem 24 horas como os outros todos. Ah, mas não devemos deitar logo abaixo alguém por erros, lá está, insignificantes. Pá, eu até acho que estar a chamar erros a isto é demasiado forte. Pá, não são erros, são coisas, são pormenores, são detalhes que escaparam, pronto. É completamente normal. E eu até gosto que haja para eu poder reparar, não é? Senão não estava a falar disto aqui. Mas eu também acho que há a outra face da moeda, como em tudo, não é? Também não devemos idolatrar alguém. Eu até acho, eu nem gosto de usar as palavras fã nem ídolo, porque já ligo a um nível doentio. Porque é aquela coisa de tornarem do fã, tornar a opinião do ídolo na sua opinião, que devia ser a sua própria opinião. Já que estamos aqui num podcast,
e o que eu mais sigo são podcasts de humor. Imaginem que um humorista goza com uma determinada coisa e eu vejo fãs desse humorista a cortarem essa coisa completamente das suas vidas. E coisas que usavam ou que viam, pá, coisas que faziam parte da sua vida antes disso. E quem diz humoristas diz tipo, quando músicos expressam a sua opinião, quando atores expressam a sua opinião, pronto. Pá, no fundo, celebridades que podem ser o ídolo de alguém. E eu acho que pode ser algo difícil de separar quando é que acaba a nossa opinião e o podermos aceitar a opinião da outra pessoa e quando é que começa a ser influência a um nível extremo. Pá, e essa influência, eu estava a dizer celebridades e assim, mas também pode ser de amigos nossos. Mas pronto, temos que saber separar quando é que começa, quando é que acaba a influência de uma maneira saudável e quando é que já estamos a tomar a opinião do outro como a nossa, que não é a nossa. É sabermos não levar a idolatria a um nível extremo. E esta frase não fez sentido nenhum porque a idolatria já é um nível extremo. Estive aqui a incorrer no chamado pleonasmo. E isto de repente fugiu um bocadinho daquilo que eu queria falar. Então, o que é que eu tinha aqui nas notas? É que nós realmente estávamos todos com a fé que 2020 ia ser o nosso ano. Tipo, estamos sempre, todos os anos vai ser o nosso ano e coisas assim parecidas. Mas 2020, por ser um ano certo, tipo 2020, e não a passagem da década, está bem? Que isso é só para o ano. Tipo, eu sou de 2000, sou do século XX. Todos aprendemos em história, divide-se o número ao meio. Se os dígitos que ficam do lado direito dão zero, não se acrescenta nada ao número que fica do lado esquerdo. Portanto, 2000 fica 20, zero, então não se acrescenta nada, é século XX. Ok? Se tiverem dúvidas, eu posso tentar voltar a explicar ou então podem ir ver a telescola. História, quinto ou sexto ano, vão lá dar uma olhadela. Pronto. Mas 2020, por ser um ano certo, nós estávamos ali todos juntos a achar que ia ser grande ano, né? E agora, acho que todos concordamos que no fim, 2020 nem existiu bem. Tipo, foi tudo cancelado. Eu um dia vou dizer que criei um podcast em 2020 e vão responder tipo, isso é impossível, esse ano não consta do calendário. Imaginem que eu me aguento bem a fazer isto e daqui a um ano ainda estou aí com o podcast. Faço um ano? Não faço. Só faço em 2022. Depois sou um bocado como as pessoas que fazem anos a 29 de fevereiro, que só celebram a 1 de março. Eu só celebro um ano de podcast em 2022. É como se saltássemos aqui um ano. Tipo iPhone que saltou o 9. Se me orgulho desta tentativa do iPhone, não. Mas podcast, não há cortes, agora ficou, né? Mas pronto, é isso. Mamos do meu bolso chegam mesmo da Amazon, não vamos estressar nesses 365 e de repente 2020 saca de uns patins, calços e só vai, né? Até se estatelar completamente no muro mais próximo. Mas é que nem meteu as mãozinhas, sabem aquelas mãozinhas básicas para amparar? Não, nada, foi mesmo de focinho. Até ficar com o nariz para dentro. Por acaso, mesmo há desenho animado, isto de ficar com o nariz para dentro. E por falar em desenho animado, por acaso também falei disto no pod da Cast, e há muito pouca gente a par dos Twinies. E vou pôr aqui um bocado da musiquinha. Vou aqui procurar. Porque dos Teletubbies está toda a gente a par, não é? Daquele sol amarelo ridículo que ri. E é que os Twinies eram 10 mil vezes melhores. Pá, vou procurar a musiquinha de abertura, mas em português, porque bate sempre mais.
E cá está ela. Pá, eu não sei o que é que vocês acabaram de sentir, mas se não se lembram nem com a música, acho que não precisam de ficar tristes. Porque eu acho que o que é característico nestes bonecos são mesmo os bonecos, tipo a figura deles. Portanto, quando vocês virem, vocês vão saber. Eu tenho a certeza que sim. Só que não sei porquê Teletubbies ficaram mais famosos. Tipo, se eu começasse aqui, hora dos Teletubbies, hora dos Teletubbies, toda a gente sabia do que é que eu estava a falar. É um bocado como outros. Há outros também que são parecidos. Parecidos, tipo, eram do mesmo género. Porque havia o Tom and Jerry, que era o rato a fugir do gato, e havia o Bip Bip e o Coyote, que era o coiote atrás do. Não sei bem o que é que aquilo era. Aquilo era uma ave, mas era o quê? Acho que vou dar aqui uma espreita dela para ver se eu meter Bip Bip animal. Agora estou a ler tipo o pouco que aparece sem abrir o site, estão a ver? Para ver qual deles é que me vai dar a informação que eu quero. E está aqui um em francês. Parece-me que é mesmo este que eu vou abrir e, obviamente, meter aqui a tradução automática. Peço desculpa às minhas professoras de francês que estou a desiludir neste momento, mas assim não percebo nada. Por acaso, da saga Coisas que decorei à toa e ainda me lembro, eu sei as únicas palavras acabadas em age que são feminino em francês. É cage, page, nage, rage, image, plage. Pois é. Estou aqui a dizer isto enquanto tento encontrar a espécie do bip bip. Tipo, diz aqui que é um pássaro, ok. Até aí eu acho que chegava lá sozinha. Uh, ok, ok. Ok, está aqui. É um grande geococô da Califórnia. Este pássaro terrestre, com cauda longa, popa, grandes pernas bege e bico pontiagudo, vive em locais secos e áridos, principalmente nos desertos americanos. Este pássaro grande e delgado, que pode medir até 60 centímetros e um peso médio de 370 gramas, pode percorrer até 30 quilómetros por hora por longas distâncias. Para atingir esse ritmo, ele coloca a cabeça e o rabo paralelos ao chão. Ok. E depois usa o rabo como leme para mudar de direção. É por causa da sua velocidade que é chamado corredor de estrada. É um corredor de estrada. E depois está aqui mesmo a dizer: os personagens, o Vil Coyote e Bip Bip, entram no jogo cómico do gato correndo, para sempre e sem sucesso atrás do rato, como Tom e Jerry. Sabem que em brasileiro tem que se ler assim. Pronto, e agora parece que vim copiar isto a um site francês completamente aqui da Dark Web. Por acaso não é, mas podia ser. Nem sequer percebo francês. Mas pronto, lá está. Podia ter usado a tradução automática e estava um podcast feito. Um podcast inteiro, tipo, até o episódio 100, só com este site. Eu acredito que sim. Alguém que pegue nesta ideia, que eu já não vou pegar. Mas se quiserem, fica aqui a sugestão. Agora, qual é que é o site? Procurem vocês. Ah,
consultar as minhas notas novamente. Pá, eu não queria muito abordar isto aqui no podcast, mas ficámos aí com aulas presenciais canceladas. Pelo menos alguns, ou durante um período de tempo, não foi? Eu tenho uma professora que deve ser a mais dedicada. Passados 2 dias de sabermos que não íamos ter aulas presenciais, eu já tinha uns 42 materiais de apoio dela por abrir. Pá, e isto quando ainda era só por 15 dias. Sabem esse clickbait? Estão a ver quando os youtubers metem entre parênteses e em maiúsculas, obviamente, tipo, quase morri, polémico. Eu sinto que a nós fizeram 15 dias. Mas pronto, né? Situações excepcionais requerem abordagens igualmente excepcionais. Então essa professora manda muitas aulas gravadas e nas aulas gravadas faz perguntas. Pai, de vez em quando faz sentido aquelas perguntas que nos põem a pensar com aquela pausazita pequenita. Mas a situação tem-se descontrolado. Pronto, às vezes faz aquele básico, estão a ver? Mas depois começa. Digam lá, cada um em suas casas. Já parece que até pressupõe que estamos todos a ouvir ao mesmo tempo. Uma rodinha de casas à volta. Vá, digam lá, cada um em suas casas. É tipo como quando em aulas gravadas fazem referências temporais. Tipo, o básico, boa tarde, bom dia. Pá, pessoas que estão a ver às 4 da manhã. Agora, se sou eu que estou a ver às 4 da manhã, vou deixar em aberto. Mas essa coisa de pedir para nós falarmos e respondermos tem-se descontrolado mesmo. É que já é, digam lá, falem mais alto, não vos consigo ouvir. De repente, na minha cabeça já estamos. Quero ver essas mãozinhas no ar! Agora só os rapazes! Agora as raparigas! Todos, bora! Mais uma voltinha, mais uma viagem. Comprem senhas na cabine. Pá, mas cenas da telescola, às vezes eu tenho pena. Porque, sim, há coisas que têm boa piada. Mas rimos e avançamos. Às vezes acho que se gera uma polémica excessiva à volta de coisas que não têm assim tanta coisa que se lhe diga. Mas há uma que nem foi na telescola, por acaso. Não sei em que programa é que aquilo era, mas devia ser algo parecido com a telescola, não sei. Que é aquela do Ele Pisou um Cocó. Já toda a gente deve estar a par disso, mas eu tanto tenho amigas que são aquelas que me mandam este tipo de coisas, como tenho outras que não estão a par de nada no mundo. Amigas, vocês sabem quem são e admitam que são assim. Portanto, mesmo sabendo que quase toda a gente, a maioria, deve estar a par, eu vou não querer saber disso e pôr aqui um bocadinho. Se eu pesquisar aqui, ele pisou um cocó. Cá está, é isto. Vamos pôr mais para a frente. É isto. Ele pisou um cocó. Oh, 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 ele pisou um cocó. Todos! Oh, ele pisou um cocó. Oh, oh, ele pisou um cocó. Pá, e dizem que isto não é arte. Eu sinceramente acho que esta senhora é que sabe o que faz. Digam-me, ao que é que os miúdos acham mais piada do que dizer cocó e xixi? Vocês querem melhor entretenimento? Pá, claro que para a idade para a qual isto foi escrito. Do que dizer cocó a meio de uma música. As crianças neste momento estão deliciadas com isto. E eu também. Isto é bué uma cena que eu faria para o gozo. Mas esta senhora foi mais além. Fez mesmo a sério. Pronto, já estamos aí com um tempinho porreiro. Olhem, estou mesmo a sentir aquela cena de estar a gravar um podcast.
Tipo, não pensei sentir isto, mesmo depois de gravar o podcast para amigos chegados, mas estar aqui a falar sozinha, sem ninguém me estar a ouvir, mas como se estivessem, é estranho. Tipo, se ninguém chegar a ouvir este podcast, é estranho eu saber que gravei e que ninguém ouviu, embora seja o que já acontece normalmente. Ok, eu não falo, mas eu já penso isto no meu dia a dia. É que isto para mim já é normal. Mas se alguém ouvir, então isto cumpriu o seu propósito. Porque alguém estar a ouvir é o objetivo. E o objetivo, embora empírico, é contar uma história. Espero que tenham continuado. Mas o objetivo disto é mesmo que alguém ouça. Então, se ninguém ouvir, é um bocado falhado. Mas se ninguém ouvir, também não sabem que era suposto ouvirem. Pá, isto está a ficar confuso e vou parar por aqui. O que eu queria dizer era, mesmo que alguém ouça isto, quando eu publicar, ou quando vos apetecer ouvir, se quiserem ouvir daqui a um ano, em 2022, estão a ouvir daqui a um ano. Mas no momento em que eu estou a gravar, ninguém está a ouvir. Pá, bizarrito. Portanto, isto foi assim um episódio. Um episódio piloto! Eu esqueci-me de dizer isso. É que o primeiro episódio, seja de um podcast, seja de uma série, tem que ser sempre o episódio piloto. Se calhar vou pôr no título. Entre aspas, pá, porque no fundo, episódio piloto porquê? Estou à espera que seja um episódio como todos os outros. A falar de coisas completamente superficiais. Não foi propriamente um episódio de apresentação. Eu não sei se isto vai ser todas as semanas ou só de 15 em 15 dias, pelo menos numa fase inicial. Pá, publicar quando me apetecer, dar uma de Salvador Martinha, não me estou a ver a fazer isso. Vou publicar 3 episódios e esquecer-me que isto existe. É o que vai acontecer se eu fizer assim. Provavelmente vai ser só de 15 em 15 dias, pelo menos por agora, até porque estar a criar um podcast antes de uma época de exames é um bocado suicida. Minha gente, está feito. Espero que tenham passado aqui um bom tempinho e acho que me vou despedir um pouco como os professores fazem no Zoom. Espero que se encontrem todos bem de saúde e espero encontrar-vos no próximo episódio igualmente bem. Pá, tchauzito!